Marcos capítulo 9, versículo 14. Em nome de Jesus. A Bíblia diz o seguinte, queridos: e quando se aproximou dos discípulos e viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? Queridos, Jesus tinha 12 discípulos. 12. No versículo 1 de Marcos capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus ele subiu um monte, na qual ele mostrou a glória dele para 3 dos 12. Onde estavam os 9? Porque do versículo 1 até o versículo 13 só fala de Pedro, Tiago e João. E eu me questiono, aonde estavam os outros? No versículo 14 a gente descobre aonde estavam. Estavam aonde? No meio de uma multidão, disputando, discutindo, com orgulho besta para ver quem era melhor. E aí, pessoal, é o que eu quero chamar a sua atenção. A gente perde muito tempo às vezes discutindo com quem a gente ama, por causa de picuinhas bobas, para mostrar quem tem mais razão, quem tem isso, quem tem aquilo. E às vezes a gente está ali, nosso casamento está ali na presença de Deus, a gente podia estar vivendo uma vida feliz, uma vida desfrutando do melhor, mas a gente, no nosso casamento, a gente fica discutindo com o nosso cônjuge quem que é melhor, quem que está certo, quem que não está certo, quem que está isso, porque isso, aquilo outro, e fica uma briga, fica sem se falar, e não vale a pena. Espiritualmente falando, quantas pessoas não ficam discutindo por causa de placa de igreja? Porque a minha igreja é melhor, porque a igreja do outro é porta larga, porque aquela igreja não sei o quê, sendo que a gente tinha que fazer diferente, estar aos pés de Jesus para ver a glória de Deus e poder transmitir a glória de Deus para outras pessoas. Por quê? Porque tudo isso aqui é passageiro. A nossa vida, ela passa muito rápido, muito rápido. A gente não vê o tempo passar. Quando a gente vê, já começa a ver os cabelos brancos. Quando a gente vai ver, a gente vê, olha para os filhos já estão tudo grande. O tempo passa muito rápido. E nós não podemos perder tempo na nossa vida. Enquanto Pedro, Tiago e João estavam cheios da glória de Deus, os outros 9 estavam o quê? Discutindo quem que era o melhor, quem que não era. Pessoal, o tempo vai mostrar todas as coisas. Você precisa ficar discutindo, perdendo tempo, sabe? Com bobeira. Tem coisas que não vale a pena. A gente tem que aprender a andar em comunhão com a nossa família, andar em comunhão com Deus. Primeiramente Deus, em segundo lugar, não tem nada mais importante do que a nossa família. E a gente tem que colocar no coração: eu vou viver bem com essa esposa que Deus me deu, eu vou viver bem com esse marido que eu escolhi, com essa pessoa que está do meu lado. Eu vou parar de brigar, porque enquanto eu estou brigando, perdendo meu tempo, eu estou deixando de receber de Deus coisas lindas e maravilhosas. Jesus falou assim: mas o que vocês estão discutindo aí? Aí a Bíblia diz aqui no versículo 17: e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma, arranja os dentes, vai se secando, e disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Repara, a pessoa às vezes, ao invés de buscar Deus, a gente se preocupa com tanta coisa que não edifica. Mas uma hora vem o diabo, uma hora um problema ele aparece diante de nós. Porque entenda, queridos, problema vem para todo mundo, para quem vem na igreja e para quem sempre dá desculpa para vir na igreja, para não vir, para quem está firme com Deus e para quem nunca pisou os pés na igreja. Todo mundo tem problema. A Bíblia diz que enquanto eles estavam discutindo aquela coisa toda, veio um caso grave, uma presença do mal, uma obra do diabo à frente deles. E o que eles tinham que fazer? Usar o poder de Deus. Mas cadê o poder de Deus? Deus não habita no meio de contenda, de confusão, de divisão.
Deus não habita no meio dos orgulhos humanos e da prepotência do homem de achar que só ele que é o melhor. Deus não habita no meio de soberba humana. Nós estudamos domingo passado que quando Salomão ele levantou o templo de Salomão para Deus, a glória de Deus só desceu quando o sacerdote saiu de lá. Então, quando foi tirada a presença humana, a natureza humana daquele ambiente, a Bíblia diz que a glória encheu a ponto das pessoas que estavam próximas não conseguiam ficar de pé, de tamanha glória que estava naquele lugar. Então, porque os discípulos não deram espaço para a glória de Deus entrar, o demônio se manifestou, apareceu, e eles não puderam expulsar. E tem muita gente na igreja assim, cheia de ódio, cheia de rancor, que não fala com o pai, que não fala com a mãe, cheia de ressentimento, cheia de razões, cheia de orgulhos e soberbas, cheia de arrogância. E você tem que entender que você é imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, você nasceu para vencer. Só que você tem que tirar isso para a glória de Deus se manifestar. Você abre mão de algumas coisas para você ter o tudo de Deus na tua vida. Você abre mão de alguns pensamentos, de algumas filosofias, de alguns aprendizados. Você abre mão disso para a glória de Deus se manifestar na tua vida. E aqueles 9 discípulos perderam tempo. E Jesus falou assim, versículo de número 19. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Queridos, Jesus estava cheio da glória de Deus. Quando aquele homem disse assim: olha, eu trouxe o meu filho, ele tem um demônio que joga ele no fogo, na água, ele não é dono de si mesmo. Só que seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Jesus falou para aquele homem: se você crê, tudo é possível àquele que crê. Queridos, não adianta nós termos aqui a promessa de Deus dizendo para você: você vai vencer, você vai crescer, você vai ser muito grande, você vai prosperar, Deus tem um plano na tua vida, se de coração aqui dentro você não crê. Jesus falou para aquele homem, em outras palavras: não tem fórmula mágica não. Eu estou cheio do poder de Deus aqui, mas para o milagre acontecer, você precisa crer. Então, mais do que achar que Deus pode, porque às vezes a gente crê que Deus pode, mas a gente não consegue crer que Deus vai fazer o milagre. Você não tem que acreditar apenas que Deus pode trazer você para uma vida melhor, que Deus pode te dar um dinheiro que vai mudar a tua história, Deus pode pôr uma força dentro de você agora, uma saúde no teu corpo que vai curar esse câncer. Você vai dormir doente e acordar curado. Eu creio que Deus pode. Você tem que crer que Deus vai fazer na tua vida, Deus vai fazer na vida da tua família. Deus vai fazer. Nosso Deus é um Deus poderoso. Eu sempre conto aqui, quando eu era garoto, eu tinha bronquite e asma. Eu vivia doente, vivia tomando remédio, vivia no médico. Teve um dia que eu estava atacado, aquela chiadeira no peito, aquela coisa terrível. Minha mãe falou assim: filho, mamãe vai para a igreja, fica aí descansando, mamãe vai orar por você. Na hora veio algo dentro de mim, eu falei: não, mãe, eu vou lá porque hoje eu vou ser curado. Minha mãe e minha tia falaram assim: glória a Deus, né, filho? Eu era garoto, 6, 7 anos. E eu fui para a igreja, não estava aguentando muita coisa não. Fiquei encostado na cadeira, e os pastores louvando. Passou o primeiro, o segundo. Eu lembro como se fosse hoje. No terceiro louvor eu senti um
negócio diferente, uma leveza, algo, sabe, tirou com a mão. E eu levantei, já comecei a louvar, que culto maravilhoso, achei tudo muito bacana, gostei muito, senti Deus ali. Fui para casa, nunca mais tomei remédio, nunca mais fiquei com crise, nunca mais nada. Tirou com a mão. Eu entrei doente dentro daquela igreja, saí curado daquela igreja, nunca mais tomei remédio. Hoje fico sem camisa, tomo gelado, pego vento, tomo chuva, nada. Já se passaram aí alguns anos, não vou falar quantos, né? Mas beirando quase os 30, né? Você vê, quer dizer, Deus é Deus, poxa vida, Deus é poderoso. Então eu tenho que crer que Deus vai fazer na minha vida. Aquele pai precisava crer. Jesus falou: se você pode crer, tudo é possível que crê. Qual que é o problema que você tem vivido, hein? Tudo é possível que crê. Qual que é a dificuldade que você tem vivido? Você vai deixar essa dificuldade ser mais forte do que a tua fé? Você vai se abater diante dessa dificuldade? Eu te pergunto, você vai deixar o diabo te envergonhar, vencer você? Esse espírito de miséria vai ser mais forte do que o Deus da tua vida? Esse espírito de doença vai te derrubar, como já derrubou tantas pessoas? Você vai aceitar isso? Você vai aceitar o pecado do mundo acabar com a tua vida, com o teu futuro, com a tua esperança? Você vai aceitar ficar vivendo esse pecado, nessa situação que o diabo tem te levado? Você vai ficar aceitando se vencer por um copo de bebida e acabar com o teu casamento, acabar com a tua vida profissional, porque você não aguenta resistir um copo de cachaça? Você vai deixar a porcaria de um cigarro vencer você? Por mais que seja difícil, se você colocar no coração: Deus me liberta, eu duvido que Deus não liberta você. Meu pai fumou muitos anos, mas um dia ele falou assim: ó, nunca mais vou colocar um cigarro na minha boca. Meu pai tem 81 anos, não parece que fumou, parece que nunca fumou na vida. Mas o que é isso? É determinação aqui dentro. Você vai deixar uma preguiça te dominar, um orgulho te dominar e acabar com a tua carreira profissional dentro dessa empresa? Você vai deixar um medo dominar você e você não vai conseguir vencer e chegar onde você sonha? Você tem sonho, você é inteligente, você estudou, você tem projeto, você tem tudo, e uma porcaria de um medo vai derrubar o teu projeto, o teu sonho? Levanta a cabeça, confia em Deus, creia, porque você não está aqui hoje por um acaso não. Deus escreveu esse dia, Deus marcou esse dia, Deus marcou esse encontro com você, Deus preparou esse dia, Deus se preparou para te receber nesse dia, para dizer: eu quero, eu posso, eu vou fazer o milagre acontecer na tua vida. Mas você vai se render diante da frustração, da angústia? Meu irmão, tem dois caminhos: ou eu me rendo, me entrego, desisto, ou eu persevero, luto e digo assim: eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente, eu vou alcançar de Deus algo diferente. Vão ter pessoas que vão criticar, vão. Sempre tem, pessoal. Quando eu era adolescente, eu falei assim: não, agora eu sou obreiro. E aí vinha um monte de moça. Quando eu não era obreiro, ninguém queria namorar comigo. Quando eu comecei, um monte de moça: ai, que você é bonito, que você não sei o que. Eu falei: caramba, agora eu fiquei bonito, né? Quando eu queria, ninguém quis, né? Mas eu peguei e coloquei no coração: não, eu quero Deus na minha vida. Acabou. Coloca no coração: eu quero Deus na minha vida. Mas tem gente que vai falar assim: deixa de ser bobo, o pastor quer arrancar seu dinheiro. Deixa de ser bobo, sabe? O pastor está fazendo lavagem cerebral, isso aí é tudo uma máfia. Ué, vem sem carteira para a igreja, não traz dinheiro para a igreja então. Mas não fica crendo, olhando, sabe, para aquilo que os outros estão dizendo. A Bíblia diz: provar e ver de que o Senhor é bom. Se a gente não provar, a gente não pode ver. Coloca a prova. Deus, se vai acontecer. Dá o seu tudo para Deus. Dá seu coração, dá a sua vida de verdade. Talvez você abraçou durante muito tempo uma religião, você abraçou durante muito tempo costumes religiosos, mas não é isso que Deus está falando. Deus quer que você anseie pela presença dEle, pela vida dEle.
Aí no versículo de número 28 diz assim: e quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Queridos, todo mundo quer expulsar o demônio, todo mundo quer ter carrão, todo mundo quer ser curado, todo mundo quer ser feliz no amor, mas nem todo mundo quer pagar o preço de fazer um jejum, de orar, de mudar o vocabulário, o jeito de falar, de vir na igreja toda semana, uma vez por semana. Sabe, nem todo mundo quer pagar o preço de dobrar os joelhos em casa, de parar de falar palavrão, de parar de, sabe, com certas situações, de cortar certas amizades. Nem todo mundo quer, mas na hora todo mundo quer a vitória. Jesus falou assim, os discípulos perguntaram: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio, Jesus? Jesus falou assim: porque esses demônios não é assim discutindo, brigando na carne igual vocês estavam ali, não. Esse tipo de demônio só sai com jejum e coração, com consagração. Consagra a tua vida, se coloca nos pés de Deus, porque todos os seus problemas vão cair por terras no nome de Jesus. Isso aqui não é promessinha, não é para você ficar felizinho com o culto, para te iludir, não. É a realidade. Vive uma vida direita na presença de Deus, que Deus vai te honrar em nome de Jesus.